E a passagem que eu quero ler aqui para os irmãos, ela se encontra no livro de Amós, no capítulo 3, o versículo 7. Aleluia. Aleluia. Amós, no capítulo 3 e o versículo 7. Glória ao nome do Senhor. Convida aí os teus amigos, chamem eles. Aleluia. Direto da página da Igreja Batista da Libertação. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Olha o que a palavra diz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Glória a Deus por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos passado dias difíceis na terra. Aleluia. Cada momento a gente ouve uma notícia. Aleluia. Bem diferente uma das outras. E não são assim notícias muito boas, né? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo tem um propósito debaixo dos céus. E na virada do ano, no culto da virada do ano, o Senhor ele me deu uma palavra. E eu passei para a igreja, eu passei para o pastor Gessimar, passei para alguns irmãos meus de outro ministério. E Deus tem se nos incomodado para falar isso aqui nessa live, nessa noite. Eu não tenho certeza, um amigo meu hoje de Celina, o Marco, ele me passou algo de Deus. E eu entendi que isso é uma confirmação, porque o filho dele também teve uma revelação muito forte através de um sonho. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo que a coisa é muito séria, é tremendo demais. A revelação que Deus me deu no culto da virada do ano foi assim. Deus falou para mim assim, fala para minha igreja que eu vou precisar muito da minha igreja esse ano. Olha que coisa tremenda. Deus falando para mim, fala para minha igreja que eu vou precisar muito dela. E quando essa palavra ela vem direto ao meu coração, logo a gente pensa, Deus vai precisar da igreja? E eu fiz esse questionamento, porque na verdade nós precisamos de Deus o tempo todo. E eu questionei a Deus, falei, Deus, como que o Senhor precisa da igreja? E ele falou assim para mim, se eu não precisasse da minha igreja, eu não teria fundado ela. Irmãos, a igreja, o povo que se chama pelo meu nome, essa é a igreja. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. Essa é a igreja. Uma igreja que chama pelo nome do Senhor. Aleluias. Irmãos de Deus, que quando começou a época da política, até esses dias atrás, sempre eu postei algo sobre política, sempre eu coloquei algo política dentro da visão que eu tenho. E esses dias o Senhor me deu uma repreensão muito grande. Tanto é que eu parei de postar coisas sobre política. Eu não estou dizendo para você parar de postar. Eu estou falando que Deus pediu para mim. Deus falou para mim parar de postar coisas a respeito de política, porque Ele não me chamou para ser político nem falar de política. O Senhor disse, eu te chamei para pregar o Evangelho. Aleluias. Porque ele já tem pessoas que foram chamadas para a política. Já tem pessoas chamadas para um lugar específico. Você vai e prega o Evangelho. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando com você nessa noite. Talvez nós estamos tentando ir para um caminho que Deus não nos chamou.
A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser testemunha dele. Sejais minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos vivendo, irmãos, uma crise financeira, uma crise mundial. O problema não é no Brasil, o problema está no mundo inteiro. E uma das coisas que tem incomodado o mundo é o vírus, né? O coronavírus, o Covid-19. Mas entenda que o Senhor diz que estes sinais aconteceriam. Mas esses sinais, irmãos, presta atenção, o Covid e outras pragas que virão, terremoto, tremores de terra, todo maremoto, que é tornado, furacão, isso na verdade não é para fazer a igreja dormir. Esses sinais é para a igreja despertar. Aleluia. O Senhor disse que quando a figueira mostrava as suas flores, os seus frutos, aleluia, as flores, na verdade, as pessoas já diziam, aí vem o verão. Aleluia. E nós estamos passando por um momento que a igreja ela está dormindo. Mas, presta atenção, sinais é para despertar a igreja. O coronavírus não é para fazer você sentar no sofá e ficar dormindo, não. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando os discípulos estavam no monte com Jesus, eles falaram assim, estavam admirados. Olha, Jesus, essas construções. Jesus disse, olha só, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí houve aquele despertar. Deus, conta para nós. Aleluia. Os sinais do fim dos tempos, do fim do mundo. Aleluia. Então Jesus está dizendo que os sinais viriam para despertar a igreja, que se perturbem os moradores da terra, porque o Senhor vem, grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. O Senhor, irmão, está nos chamando para o arrependimento. Aleluia. O Senhor está chamando, irmão, a igreja dele para um propósito. Então, como eu disse, não tenta sair dentro daquilo que o Senhor te chamou. Aleluia. Santo e tremendo é o nome do Senhor. O Senhor ele tem nos chamado para uma grande obra. Santo e tremendo é o nome do Senhor. E pessoas, irmãos, têm partido no Senhor. Aleluia. E você precisa entender que Deus está te chamando para uma grande obra. Aleluia. E você precisa entender que Deus está te chamando para uma grande obra. E Deus quer falar com você, meu irmão, através da sua palavra. O Senhor, irmãos, diz que para a gente não, aleluia, dormir, mas despertarmos do sono. Aleluia. E como eu disse, então Deus falou assim, para. Você não foi chamado para isso, você foi chamado a pregar o Evangelho. Só que no final do Apocalipse diz assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus está abreviando os dias, senão nenhuma alma se salvaria. Diz assim a palavra, a esposa e o Espírito diz, vem. A coisa mais triste do mundo, irmãos, é quando você chega perto de um cristão e fala assim, eu quero ir para o céu, mas não é hoje, não. Às vezes ele diz assim, se o inferno for aqui, eu quero ficar aqui. Não estou dizendo que as pessoas, eles amam muito mais ficar na terra do que as promessas que Deus fez. Aleluia. Você entende que a Bíblia diz que nós estamos como peregrinos em terra estranha? Nós só estamos de passagem aqui, mas as pessoas estão amando mais o presente século do que a volta de Cristo. O esposo, a esposa e o Espírito dizem, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, os céus não estão esperando pela terra clamar, ora vem, Senhor Jesus. Então, você está entendendo que a coisa vai arrochar, até as pessoas dizem, nós não suportamos mais ficarmos aqui, nós queremos ir embora para a glória. Então, os sinais que vão acontecer é para despertar a igreja. Não é para você sair da igreja, não é para você distanciar. Está falando sobre parar, novamente aqui no Espírito Santo, no lockdown, e aí? Eu te pergunto, como é que vai ser? Você vai parar de orar? Então eu só te chamo uma coisa, você começa a ler a Bíblia novamente, você que parou de ler a Bíblia. Você que parou de jejuar, começa a jejuar.
Você que não estava orando, volte a orar, volte a clamar a Deus. Grande e terrível dia do Senhor. Estava conversando, como eu disse, com meu amigo e estava falando que desde de onde ele viajou, lá de Nova Friburgo até em Celina, o Espírito Santo foi falando com ele sobre a volta dele. E ele disse que o filho dele chamou ele e conversou com ele. Pai, eu via Deus arrebatando a igreja. Irmãos, é séria a coisa. Então, o que eu estou dizendo, você que foi chamado para ser profeta, você que foi chamado para ser ministro do evangelho, um pastor, um evangelista, faz o teu ministério, como a Bíblia diz. Aleluias. Há um versículo muito lindo na Bíblia que diz assim, aleluia, santo e tremendo é o nome do Senhor. Que diz assim, e Jesus, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. E Jesus disse assim para mim e para você, aleluias, para a gente sermos fiel até a morte. Então Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. E eu e você precisamos ser fiel a Deus até a morte. Eu não sei como nós vamos morrer. Como nós vamos morrer, eu não sei, mas a Bíblia diz, independente da sua morte, você precisa ser fiel até a morte. Porque Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Eu não sei como o Senhor vai nos chamar, mas Ele requer uma quê? Uma fidelidade. Deus requer dos teus despenseiros o quê? Que se achem fiel. Aleluia. Então, meu irmão, que você venha despertar, você começa a orar a Deus, começa a clamar a Deus. Você que, aleluia, que é batizado no Espírito Santo, fala em línguas com o Senhor, converse com o Espírito Santo, clama a presença dEle e diz, ora bem, Senhor Jesus. Não estou dizendo que você não deve orar pelo governo, pelos nossos, aleluia, os governantes, não estou dizendo. Deixa governar quem foi chamado para governar, você vai orar. Todo rei teve um profeta, na maioria dos reis de Israel havia um profeta, havia um conselheiro. E nós estamos aqui para aconselhar através da presença da palavra. Mas não vai para a mídia confrontar com ninguém, esquece isso. Vamos orar para a nossa nação. Vamos pedir a Deus para sarar a nossa nação. Vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o teu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele é grandioso em perdoar. Ele é poderoso, Ele vai compadecer de nós. Então, se você foi chamado para pregar, prega o Evangelho. Se você foi chamado para ser missionário, seja missionário. Eu estou dizendo que pessoas já estão sendo arrebatadas. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos teus santos. Deus já está levando pessoas para a glória. Deus está levando homens e mulheres para a glória. Está levando. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Mas por quê? Por causa da igreja estar dormindo, a Bíblia diz que o arrebatamento virá. Tem dois no campo, um será tomado e o outro fica. Só tem dois dormindo na mesma cama. Um será arrebatado e o outro vai ficar. Estará dois moendo no moinho, a Bíblia diz. Um será arrebatado e o outro vai ficar. Você está entendendo? Por causa do sono. Era para os dois ser arrebatados. Mas um vai estar vigiando e o outro adormecido. Então Deus está dizendo assim, desperta tu que dorme. Levante dentre os mortos e Deus te esclarecerá. Deus, irmãos, presta atenção, Deus não fala com o homem prostrado, Deus não fala com o profeta prostrado. O Senhor sempre usou os seus atalaias. Tocai buzina no monte da santidade. Tocai trombeta que se perturba os moradores. Dia de perturbação, dia de densas trevas, dia de pranto, dia de choro, a Bíblia diz. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Que você, meu irmão, venha renovar sua comunhão com Deus. Que você venha levantar a mão para o Senhor novamente. Para Deus, me perdoa. Aleluia. Eu quero ser fiel até a morte, sim, independente qual seja o tipo de morte que nós vamos passar. Mas Jesus, ele foi fiel até a morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus, ele pede de nós. Sede fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus, pela sua fidelidade, ele recebeu uma coroa de glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós também, quando nós mantemos a nossa fidelidade em Cristo, nós vamos receber também a coroa da vida. Então você que está distanciado do caminho do Senhor, volta para Deus. O arrebatamento está mais próximo do que você possa imaginar. Aleluia. O arrebatamento está mais próximo do que você possa imaginar. Ele está voltando. Ele está voltando.
Então nós como profeta de Deus, como homens de Deus, como ministro do Evangelho de Cristo, que você venha se revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. A Bíblia diz que você revestir de toda a armadura de Deus e ficar firmes. Aleluia, ficar firmes, a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz assim: olhai por vós mesmos, comece a olhar por você mesmo. Não, eu não posso desanimar. O Senhor me deu uma cruz, eu preciso levar até o final. Eu já coloquei minha mão no arado, eu não posso tornar mais atrás. Porque o Senhor disse: se você voltar para trás, a alma dele não tem prazer. Ele não tem prazer naquele que recuou, meu irmão. Você não foi chamado para aqueles que vão ficar. O Senhor te chamou para ser arrebatado. Se você estiver dormindo no Senhor, você vai ressuscitar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Que arrebatamento significa arrancar da força. Então as pessoas estão sendo arrebatadas, mas um arrebatamento, dormindo no Senhor. Mas se nós que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Então não é hora de você chutar, aleluias, não é hora de você desanimar, não é hora de você parar na caminhada, é hora de você reconciliar com o Senhor. Quantos filhos pródigos que eu estou falando aqui nesta noite? Quantos filhos pródigos estão me ouvindo a minha palavra? Vá para a igreja, busque o Senhor, clame a presença do Senhor, renova a aliança com Deus, independente do que você fez, meu irmão, independente. A Bíblia diz: deixa o ímpio o teu caminho. A primeira coisa que o Senhor está dizendo: deixa o seu caminho e volta para mim. E homem maligno, os teus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de ti, porque Ele é grandioso em perdoar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Meu irmão, pouco me interessa o que você fez. Aleluia. Porque o que eu fiz também, nós nascemos em pecado concebeu a nossa mãe. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, mas nós ouvimos falar de Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que no princípio Ele era o alfa, e hoje Ele é o homem, Ele é o fim, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz isso, que um Filho se nos deu. Jesus, o amor de Deus está na pessoa de Jesus. Aleluia, santo e tremendo é o nome do Senhor. Aí você poderia dizer assim: pastor, Deus ama uma prostituta? Pastor, Deus ama um afeminado? Pastor, Deus ama o crente? Pastor, Deus ama o católico? Deus ama as pessoas na terra? Deus ama. E como é que Ele mostra o seu amor? Entregando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Agora, Deus não ama os nossos atos. Porque se Deus amasse os nossos atos, Ele não teria enviado Jesus. Então Ele não ama as minhas práticas. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus se aplica na morte de Jesus. O amor de Deus não se aplica na minha conduta. O amor de Deus se aplica na morte de Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então quando eu digo assim: eu estou nesse erro e Deus me ama, não. Ele já mostrou o amor dele na pessoa de Jesus. Agora eu preciso me aplicar nesse amor. Foi Jesus, obrigado. Porque, irmãos, arrependimento é isso. Irmão, não esqueça de Sodoma e Gomorra. Não deixe essa palavra sair da tua mente. O que é Sodoma e Gomorra, pastor? A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi posta por exemplo o que vai acontecer com essa nação. Vai acontecer com o mundo. Aleluia. A Bíblia diz que não havia um justo sequer em Sodoma e Gomorra. Você já imaginou isso, irmão? Entre milhares de pessoas que havia em Sodoma e Gomorra, não havia um justo sequer. Mas graças a Deus que hoje o Senhor tem levantado pessoas, porque o Senhor Jesus diz: se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito os sinais que agora vocês estão vendo, muitas pessoas teriam se humilhado, muitas pessoas teriam se arrependido com um pano grosseiro e com cinza. Mas a Bíblia diz que os pessoal de Sodoma e Gomorra se levantarão no juízo para condenar essa geração. Por quê? Porque são as mesmas práticas que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, as mesmas práticas de hoje. Então, independente da sua religião, independente do seu credo, independente daquilo que você crê, Deus já provou o seu amor na pessoa de Jesus. Então não confunda: Jesus me ama, eu vou continuar fazendo o que Ele... Não confunda isso. O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do que Jesus fez na cruz do Calvário.
Jesus diz, quando eu for pendurado, eu atrairei todos. Então Jesus está atraindo todos para Ele. Você quer essa salvação? Irmãos, presta atenção. Havia 3 cruzes lá no Calvário. Jesus no meio, uma à direita e uma à esquerda. Esses 2 ladrões, eles representam a humanidade. Aleluias! Tanto da direita quanto da esquerda, ele estava sendo condenado pelo mesmo pecado, pelo mesmo ato. Os 2 estavam condenados, então estavam recebendo a mesma sentença. Então a sentença do mundo, irmãos, é perdição eterna. Aleluias! O único meio de salvação que havia ali era quem estava sendo crucificado no meio, Jesus. Então se você não aceitar Jesus, tanto da direita como da esquerda, nós iremos ao inferno. Agora, você não pode perder a oportunidade de tão grande salvação. Um aceitou Jesus lá na cruz e o outro não. Então está na sua escolha. Jesus já fez o trabalho que deveria ter feito. O outro estava acusando. Você salvou tantas pessoas, livrou tantas pessoas, por que você não desce da cruz e salva nós mesmos? E outro diz, com justiça nós merecemos estarmos aqui, mas esse homem não fez mal algum. Mas ele diz, Jesus, quando eu entrar no teu paraíso, o senhor lembra, lá no teu reino, você lembra de mim? Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu irmão, o mundo, uma direita ou a esquerda, é a sua decisão hoje. Então você que está longe, não importa o que você fez. Ah, pastor, eu fumei, eu prostituí, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você não pode morrer nisso, nos seus atos, nos seus delitos de pecado. Mas se você confessar Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero ser fiel e fiel até a morte. Eu não estou, irmãos, é triste você perder um familiar, do jeito que tem amigos nossos perdendo familiar pelo Covid, é óbvio. Mas quando ele morre no Senhor, é diferente. É muito diferente. Aleluia, é diferente. Você chora porque é uma alma, uma pessoa que você sempre amou, mas ela morreu no Senhor. Então você vai olhar para o seu familiar e vai dizer assim, olha só, foi fiel até a morte. Porque Deus requer isso de nós também. Eu não sei como eu disse, eu posso morrer de várias coisas, mas eu preciso morrer sendo fiel até a morte, para que eu possa receber a coroa da vida. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus requer de nós. Deus não quer que você apresente a casa. Olha que Deus me deu isso, aquilo. Não é isso. Ele está dizendo que Ele quer ver no último dia a sua fidelidade. Você não adianta apresentar nada de bens para Jesus no último dia. Tudo isso, não é isso que Deus quer. Deus quer ouvir da sua, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Senhor Jesus, se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque ontem você estava fiel e hoje você pulou fora. Mas agradeço a Deus que Ele não voltou ainda. Então Deus, irmãos, aleluia, como eu disse, Ele despertou meu amigo que já estava falando conosco através de algumas pessoas aqui. Agora está usando pessoas em todos os lugares, dizendo sobre o arrebatamento. Esse dia eu vi um vídeo de uma criança no avião dizendo, eu vi Jesus voltando, Jesus arrebatando a igreja. Irmão, isso é real. O arrebatamento da igreja é real. Nós esperamos por isso. Só que a igreja precisa gritar, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Enquanto você ficar achando que esse mundo aqui é bom, enquanto você acha que o inferno é que eu quero ficar, eu já disse isso aqui. Irmão, você está retardando as coisas. Porque a Bíblia diz aqui, clama a mim e eu responder-te-ei. Quando a igreja começar a gritar na terra, Jesus, este não é o lugar que o Senhor preparou para nós. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, eu creio, tenho certeza que Deus vai começar a dar ordem aos teus anjos, vai começar a tocar a trombeta e nós subirmos para a glória. Você não pode se apegar às coisas dessa terra, meu irmão, esqueça dessas coisas da terra. Isso é passageiro, você precisa se aplicar no Senhor, se converter ao Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que Deus estava vendo o sofrimento do povo na terra do Egito. Mas a Bíblia diz que o clamor do povo judeu, do povo hebreu, subiu aos céus. Aí o Senhor disse, eu vou descer. E Deus desceu. Então quando a terra começa a clamar, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Jesus vai voltar. Eu estou trazendo uma palavra para você aqui, mano. Não estou dizendo assim diz o Senhor através dos meus lábios. Eu estou dizendo para você, assim diz o Senhor através do Espírito da palavra.
É a palavra de Deus. Tudo que eu estou ministrando aqui está na palavra. Tudo que eu estou ministrando aqui está na palavra. E talvez as pessoas não encantam com isso. Porque a Bíblia diz assim, olha só, o Espírito, ele fala à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você abrir qualquer outra página agora, como eu disse, os profetas das lives aí que estão aí profetizando com a mão no óleo, com a vara na mão, com o cajado na mão, no monte, sei aonde, irmãos, esquece esse negócio. Esquece. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que diz o Senhor, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Agora o que eu estou falando aqui é verdade. A Bíblia diz que o Espírito disse, o mesmo Espírito ajuntará. Eu vou prestar conta do que eu estou dizendo, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Se você começar a orar, ele vai confirmar essa palavra no teu coração quando você for dormir. Deus vai te incomodar no Espírito. Presta atenção, quando eu falo assim, Deus falou com você, pastor. Falou. Eu vou te explicar uma coisa. O homem é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O teu espírito pertence a Deus. Se você andar na carne, você não vê Deus, você não ouve Deus, você não vê nada. É carne, é carne. Carne vive coisas daqui de baixo. Carne é carne. Carne só gosta das coisas mundanas. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fala ao nosso espírito. Deus, ele fala ao espírito, porque o que o homem tem de ligação com Deus é no espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluias. Então Deus, ele fala ao nosso espírito. Então eu disse para você no início da ministração, Deus falou comigo. Eu preciso, esse ano eu vou precisar muito da minha igreja. Parece estranho, né? Sou estranho. Igreja? Deus precisa da sua igreja na terra. Deus precisa da igreja na terra. Por incrível que pareça. E o Espírito, ele diz à igreja. Quem tem ouvido, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a gente ouve o que o Espírito diz e proclamamos o que o Espírito está mandando proclamar. Então, Deus fundou a sua igreja. Quando Deus funda a igreja, está dizendo, eu preciso da minha igreja. Porque nós vamos fazer aqui na terra o quê? Pregarmos o evangelho a toda criatura. Olha o princípio do evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, o princípio do evangelho é se converter e ser batizado. E sinais é automático, isso acontece devido à crença que nós temos na palavra. Então Deus nesta noite está te chamando para o quê? Uma restauração, para um avivamento, para um renovo. Santo e tremendo é o nome do Senhor. Então eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que estavam dormindo. Levanta neste momento. Aleluia. Você pode compartilhar, daqui a pouco você está acabando a live. Talvez você não está vendo, mas depois você vai ver. Talvez a pessoa já até dormiu, mas você vai ter o privilégio de ver. Deus está te chamando para uma reconciliação. É hora de trocar as vestes. Sumo sacerdote, Josué, troca as vestes. Talvez Satanás está te acusando de uma coisa que você está fazendo. Para com isso. Vem para a presença, vem para a sombra do Onipotente, descansa aí. Volta a descansar no Senhor. Como diz um hino muito antigo, né? Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele está voltando, meu irmão. Se você estava orando 1 minuto, passa a orar 2. Se você estava jejuando 4 horas, passa a jejuar 8. Se você estava lendo a Bíblia 10 minutos, passa 15, 20, 30, 40. Vai lendo a Bíblia, não para. Vai buscando força no Senhor. Vai buscando força no Senhor. Deus, eu preciso desse auxílio. Eu preciso dessa ajuda. Não é assim que está o mundo aí fora? O povo brasileiro? Todo mundo querendo um auxílio emergencial. Você acha que os céus não está querendo te dar um auxílio? E é um auxílio emergencial. Ele está voltando. Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Grande e terrível dia do Senhor. E a Bíblia diz que ele vem abrasando. Aleluia. E a Bíblia diz como o fogo e como a água, né? Como o fogo que purifica a prata. E como a água, né? O sabão que o lavandeiro usa, assim o Senhor fará conosco. O imundo não passará. Você entende o que é aceitar Jesus? É para que essa imundícia nossa seja lavada através do sangue do Cordeiro. E nós vamos começar a clamar, a terra vai começar a clamar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.